Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. Essa aula de informática que nós já temos aqui o edital na mão. Então nós já vamos buscar nessas aulas questões específicas voltadas de acordo com os tópicos indicados no edital. E principalmente aqueles tópicos que causam mais dúvidas aos alunos. Quer dizer, tópicos que muita gente nem conhece o significado e nós vamos ver isso a partir das aulas agora aqui no canal, certo? Sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal 2018, nós já estamos com esse curso à disposição no site v1concurso.com.br. Então vamos lá, a questão que nós vamos discutir agora do CESP é sobre a famosa linguagem Python, que caiu no edital aí para o concurso da Polícia Federal, então 2018, então nós vamos ficar ligadíssimos, acompanha comigo. Com relação às linguagens, julgue os itens a seguir. Python é uma linguagem livre, de alto nível, orientada a objetos e de difícil leitura, pois não permite indentação de linhas de código. E aí a questão pergunta se isso está certo ou errado. E aí que vem a história. Primeiro, muita gente não conhece a linguagem Python, muita gente não sabe se ela é livre ou não é livre, se é de alto nível ou de baixo nível, e é isso que nós vamos ter que extrair a partir de agora. Então vamos pegar cada tópico dessa questão e vamos entender melhor aplicado à linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem de programação. E quando me perguntam, professor, mas efetivamente o que é o Python? Como eu disse, é uma linguagem de programação que é gerenciada pela famosa Python Software Foundation, que é a fundação que gerencia esta linguagem de programação chamada Python. Então lembra, Python é uma linguagem de programação, mas é gerenciada por uma fundação, a Python Software Foundation. Bem, a Python Software Foundation é uma corporação, é uma organização que não tem fins lucrativos. Isso é muito importante nessa questão que falava sobre Python ser livre. Observa o que eu vou dizer. A Python Software Foundation, que é quem controla a linguagem Python, é uma corporação, uma organização sem fins lucrativos. E ela detém os direitos de propriedade intelectual por trás desta linguagem de programação chamada Python, que nós vamos estudar a partir de agora. O que faz essa Python Software Foundation? Basicamente, ela gerencia a licença de código aberto para a linguagem Python e possui e protege as marcas registradas ao Python. Essa palavrinha, observa, gerencia o licenciamento de código aberto para a linguagem Python é importantíssima, porque alguém poderia me perguntar, mas o que é um código aberto? Código aberto é quando nós temos os códigos de programação, eles são abertos para que as outras pessoas possam visualizar como aquele programa foi feito. Então, por exemplo, os códigos de programação da linguagem Python são códigos abertos. Isso quer dizer que outras pessoas podem acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar essa linguagem Python. Então, quando a questão diz Python é uma linguagem livre, vamos destacar só esse ponto. Para saber de fato se é uma linguagem livre, vamos consultar o próprio site da Python Software Foundation, que diz lá, Python é poderoso, rápido, joga bem com outros programas, fala um monte de partezinha que é mais de marketing. Mas olha só o que tem lá no site. Num determinado momento, o site da Python Software Foundation diz código aberto. Eu até vou destacar aqui para vocês e vou ampliar essa parte que fala sobre código aberto. Vamos ler comigo. O Python é desenvolvido sobre uma licença de código aberto, aprovada pela OSI, tornando livremente utilizável e distribuível. Significa que eu não só tenho acesso ao código-fonte, aos códigos de programação que foram usados para criar a linguagem Python, por isso ele tem um código aberto, como eu também posso utilizar ele livremente e distribuir livremente os códigos e a própria interface de programação da linguagem Python, mesmo para uso comercial. A licença do Python é administrada pela Python Software Foundation. Então, o próprio site oficial da Python Software Foundation, que controla a linguagem Python, diz tornando livremente utilizável e distribuível.
Por isso que a questão abordou esse tema. Então, quando a gente volta para a questão, quando ele diz Python é uma linguagem livre, certíssimo, porque tem o código fonte aberto. Então, deixei em verde aqui para a gente saber que até aqui está certo. Bom lembrar, então, para a prova, Python é uma linguagem que tem o código aberto, seu código fonte, os códigos de programação estão acessíveis para que as pessoas conheçam como essa linguagem foi feito, e ele também diz ali que é um software livre, é baseado em liberdades de utilização e também de distribuição. Tem acesso ao código-fonte, tem liberdade de utilização e também tem liberdade de distribuição. Pois bem, mas a questão não para por aí. A questão ainda pede, Python é uma linguagem livre de alto nível? E aí nós temos que aprender se ela é ou não é de alto nível. Livre já sabemos que ela é. Então vamos descobrir o que significa uma linguagem de alto nível. Acompanha comigo agora só esse tópico, alto nível. Quando a gente fala das linguagens de programação, existe uma classificação em linguagens de programação de baixo nível. Professor, quando é que a linguagem é de baixo nível? Quando ela é construída mais próxima da linguagem de máquina, da linguagem do próprio computador, do processador. O computador tem um processador, uma unidade central de processamento que processa os dados. E basicamente o que esse processador faz nesse processamento são cálculos matemáticos usando o que chamamos de bits, que são os zerinhos e uns. Pois bem, alguém me diria, tudo bem, professor, mas uma linguagem de programação de baixo nível, então, é uma que se aproxima a essa ideia de processamento lá do processador. Mas o que é uma linguagem de baixo nível efetivamente? Então, basicamente, é aquela linguagem onde ela é criada e desenvolvida para ficar mais próxima da linguagem da máquina, da linguagem que o computador e o processador entendem. Mas as linguagens de baixo nível ficam muito complicadas e complexas para que um programador possa exercer a sua atividade de criar novos programas. E é para isso que a gente tem a ideia de criação de linguagens de alto nível. Uma linguagem de alto nível é aquela ao qual os seus códigos são mais próximos da linguagem humana e que posteriormente serão transformados em linguagem que o computador, que a máquina pode entender. Então nós vamos traduzir uma linguagem de alto nível como a linguagem mais próxima do que o ser humano entende. E a linguagem de baixo nível é a linguagem mais próxima do que a máquina entende. Quando nós programamos uma linguagem de alto nível, aquela mais próxima da linguagem humana, posteriormente esses códigos passarão por um processo que permite o computador e a máquina processar esses dados. Agora que entendemos isso, vamos enquadrar o Python. Python é considerado, então, uma linguagem de alto nível. Por quê, professor? Porque ela é uma linguagem que tem códigos de programação muito mais próximos da linguagem humana, que torna muito fácil de um programador programar. Todas as linguagens de alto nível são consideradas linguagens que os programadores que, claro, estudarem aquela linguagem possuem facilidades no processo de programação porque estão próximas à linguagem humana e o Python, claro, é enquadrado como uma linguagem de alto nível. Entendido isso? Então nós podemos pegar aqui que além de Python ser uma linguagem livre, ela também é de alto nível, o que vamos marcar aqui também como certo. Então temos aqui, observa em verde, acabei de marcar o que está certo. Vamos continuar aqui. Será que ela é uma linguagem orientada a objetos? Bem, vamos pensar nesse ponto então, orientada a objetos. Isso tem muito a ver com o que chamamos de paradigma das linguagens de programação. O que é um paradigma? Ele vai determinar a visão que o programador tem sobre a estrutura e a execução de um programa. Isso nós vamos chamar de paradigma. Então, repetindo, um paradigma de programação é a visão que o programador tem sobre a estrutura de um determinado programa. E nós podemos classificar os paradigmas de diversos padrões. Por exemplo, nós podemos imaginar um paradigma de programação conhecido como o paradigma da programação imperativa, que tem muito a ver com aquela história que nós sempre falamos sobre as ações. Tem também funcional e tem também o paradigma orientado a objeto. Então, alguns exemplos de paradigma muito utilizados aí nas linguagens de programação é o paradigma das linguagens imperativas, da linguagem funcional e também das linguagens orientadas a objetos. Vamos pegar a ideia da linguagem imperativa. Linguagem que descreve sequência de ações que alteram o estado de um programa.
Observa, é importante saber que na linguagem imperativa, a sequência de ações vai alterar o estado de um programa. Isso porque quando nós pensamos num método imperativo, é similar ao comportamento justamente imperativo das linguagens humanas. Aquela história de faça isso, depois aquilo, expressam então ordens. Por isso foi chamada de linguagem ou de paradigma de linguagem imperativo. Bem, os programas imperativos são uma sequência de comandos para o computador executar, mas lembra que alteram o estado. Porque quando a gente pensa numa linguagem funcional, a linguagem funcional é aquela voltada para a composição de funções, evitando mudanças no estado do programa. Diferente da linguagem imperativa, que tem como principal ideia alterar o estado do programa, promover mudanças no estado do programa. E quando eu tenho uma linguagem funcional, essa é uma linguagem voltada para a composição de várias funções, e essas funções são usadas justamente para evitar mudanças no estado do programa. Aí nós vamos dizer que essa é uma linguagem funcional. Temos também a ideia das linguagens orientadas a objetos. Nesse paradigma, os elementos e conceitos associados ao problema que será resolvido serão tratados como objetos. Então observa, quando a gente tem uma linguagem orientada a objetos, o nome já diz, ela é orientada à criação de objetos. Os elementos e os conceitos serão tratados como objetos nesse tipo de paradigma. Nós podemos imaginar que esses objetos são entidades abstratas que vão incorporar características e operações com a entidade real. Numa ideia um pouquinho mais prática, nós podemos dizer que nas linguagens orientadas a objetos é muito comum a estruturação de módulos, que são as classes, que vão agrupar estados, que são os atributos, e também as operações, que são os métodos. Essa é a ideia da linguagem orientada a objetos. Mas sendo mais objetivo, o que nós podemos dizer da linguagem Python? Pessoal, a linguagem Python é uma linguagem multiparadigma. Isso porque ela se atém não só a um paradigma. A linguagem Python, a princípio, tem como seu principal paradigma o paradigma imperativo. Esse é o principal paradigma da linguagem Python. Mas ela também trabalha com o paradigma orientada a objetos. Por isso que nós podemos dizer que a linguagem Python é uma linguagem multiparadigma. Esse é um ponto importante também a ser destacado, certo? Existem, claro, outras linguagens, como por exemplo a linguagem Pig, que é imperativo, Java orientado a objetos, JavaScript, ECMAScript, que é imperativo, mas o Python, como eu disse, é multiparadigma, porque é imperativo e é orientado a objetos. Não só ele, né? Tem outras linguagens, como Scala, por exemplo, que também é multiparadigma, que é orientado a objetos e funcional, entre outras. Mas para o nosso estudo, por enquanto, Python é o que importa. Vamos voltar para a questão, então? Será que eu posso dizer que Python é uma linguagem livre? Sim. De alto nível, sim. Já deixei em verde ali. E orientada a objetos? Sim. Porque, como eu disse, ela é multiparadigma e um desses paradigmas é orientado a objetos. E aí, continua comigo. O próximo tópico da questão diz: e de fácil leitura, pois não permite indentação de linhas de código. E aí, pessoal, aliás, desculpa, ali fácil não, a questão diz, e de difícil leitura, observa, e de difícil leitura, pois não permite indentação de linhas de código. E aí, o que vocês me dizem disso? Quando a gente fala dessa parte aqui, pessoal, nós vamos ter que nos ater à ideia de o que é uma indentação. E por que fácil ou difícil leitura? Eu acho que a historinha ali da difícil leitura, nós já podemos lembrar de um detalhe importante que eu contei. Quando eu disse que ela era uma linguagem de alto nível, eu disse que era uma linguagem que se aproxima da linguagem humana. E todas as linguagens de alto nível, aquelas que se aproximam da linguagem humana, tornam uma fácil leitura. Quer dizer, é fácil ler os códigos da linguagem Python porque ela é uma linguagem de alto nível. Ela se aproxima da linguagem humana. Mas vamos ver se isso é verdade de fato e entender também o que significa indentação. Acompanha comigo. Eu vou pegar aqui para explicar para vocês. Eu vou fazer uma programação, um código de programação usando a linguagem Python. E vou fazer isso baseado na condicional if, que em Python funciona assim. Eu coloco if, que significa se é uma condicional que eu uso na linguagem de programação Python, então o comando if. Aí eu coloco a expressão,
E depois eu vou colocar os comandos relacionados a condicional if identado. O que significa identado? Que os comandos que vão fazer parte desse if, eles devem estar identados, quer dizer, para um recuo. Como para um recuo? Eu tenho que colocar um recuo e os comandos têm que estar identados, quer dizer, como se estivessem dentro, como se fossem um subitem do item if. Mas eu vou mostrar na prática, acompanha comigo. Imagina que eu coloquei aqui, ó, uma determinada ideia atribuindo a pedido igual a int, indicando aqui um inteiro, e uma entrada do usuário com o comando input. E aí coloquei ali o que eu desejo que apareça na tela. Digite o valor do pedido, 2 pontos, e aí fechei aspas lá. O que significa essa primeira ideia aqui? Que eu vou atribuir a pedido um valor inteiro, advindo de uma entrada, quer dizer, de um input, de uma entrada que o usuário faça, por exemplo, pelo teclado, onde houve uma seguinte frase, digite o valor do pedido, 2 pontos. Então aqui, com esse comando, eu estou pedindo para o usuário digitar um valor de um pedido. Isso vai ser armazenado na forma de um inteiro, por isso int, então o input, a entrada do usuário, vai ser armazenada na forma de um valor de um número inteiro para pedido. Bem, a partir daí eu vou fazer uma avaliação com a minha linguagem Python usando a condicional if. Eu vou colocar if pedido menor do que 100. Isso significa que eu estou dizendo para o Python, se pedido for menor que 100, isto é, se o usuário entrar com um pedido com um valor menor que 100, ele vai ter que fazer alguma coisa. Só que o que ele vai fazer, que são os comandos associados ao if, quer dizer, se o pedido for menor que 100, eu vou colocar identado, isto é, com um recuo. Percebe que aqui eu vou pedir, se o pedido for menor do que 100, eu vou pedir print, entre aspas, quer dizer, para escrever um texto, uma string, pedido com valor muito baixo. Quer dizer, se o usuário digitar um valor de pedido menor que 100, eu quero que apareça na tela, que ele faça uma impressão, que ele faça um print escrevendo pedido com valor muito baixo. Mas percebe que esse print, eu comecei com um recuo. Aqui eu tenho a parte do início do código. E aqui o print eu não coloquei no início do código, eu coloquei justamente identado, quer dizer, com um certo recuo, para ele entender que esse print faz parte da condicional if se ela for considerada verdadeira. Então, se pedido for menor que 100, ele vai ler esta linha que está identada, que está com um recuo, print, pedido com valor muito baixo. Quando eu for para a execução, como é que vai funcionar? Vai aparecer na tela do usuário, digite o valor do pedido, que é o input aqui. Aí o usuário vai digitar um valor, vamos digitar um valor qualquer aqui no meu teclado, digitei 90. O que o Python vai fazer? Vai avaliar. Se pedido for menor que 100, então ele vai avaliar pedido como sendo 90. 90 é menor que 100? Sim, é. Então ele vai fazer essa linha que diz pedido com valor muito baixo. Então vou dar Enter e vai aparecer escrito pedido com valor muito baixo. Está aí um código com a linguagem Python, usando a condicional if identado, tornando muito fácil aí a leitura do código da linguagem Python. Até vamos fazer mais um pouco, quer ver? Ó? Vamos fazer uma nova execução aqui. Eu vou fazer agora ali para mostrar para vocês, mesma coisa, né? Mas eu vou digitar agora, em vez de 90, eu vou digitar aqui 120. Se eu digitar 120, o que a linguagem Python vai fazer? Se pedido for menor que 100, pedido é 120. 120 é menor que 100? Não. Então não vai fazer o que está identado aqui no print. E aí simplesmente não vai aparecer nada, certo? Porque só apareceria escrito pedido com valor muito baixo se pedido fosse menor que 100. Como não foi, não apareceu nada. Porque só se fosse verdadeiro, se o pedido fosse menor que 100, é que ele faria aquilo que está identado com o print, escrevendo pedido com valor muito baixo. Bem, nós temos também uma outra forma de fazer essa demonstração de identação na linguagem Python, que é usando a condicional if com o else, que é a ideia de if, quer dizer, se tal coisa acontecer, faça os comandos identados logo depois do if. Se eu colocar o else, aí é como se eu dissesse, se não, faça os comandos 2 aqui, que estão identados depois do else. Então vamos entender como é que funciona a mesma ideia num if, só que agora também com o else. Acompanha comigo. A mesma coisa de antes, né? Eu fiz aqui pedido igual a um inteiro, que vai ser um input, quer dizer, uma entrada do usuário, onde ele vai ter que digitar um valor de um pedido. Aí eu vou avaliar. Se pedido for menor que 100, ele vai ter que fazer o print pedido com valor muito baixo, quer dizer, vai ter que escrever na tela, aparecer na tela, pedido com valor muito baixo. Só que eu vou colocar agora aqui um else, quer dizer,
Se for menor que 100, beleza, faz pedido com valor muito baixo. Se não, que é o else aqui, ele vai escrever: parabéns, você fez uma boa venda. Ok? Uma boa venda seria o ideal ali, ó. Então é isso, ó. Nesse código agora, eu tenho duas indentações aqui. Tem uma indentação para o if e tem uma outra indentação para o else. Então quer dizer, se pedido for menor que 100, vai escrever pedido com valor muito baixo. Se não, que é o else, vai escrever parabéns, você fez uma boa venda. Quando eu vou para a execução, vamos digitar aqui agora 90. 90 é menor que 100? É, então vai escrever pedido com valor muito baixo. Vamos a um outro exemplo, uma nova execução. Digite o valor do pedido, agora eu vou digitar 120. 120 é menor que 100? Não. Então ele vai fazer o que está no else, identado, print, parabéns, você fez uma boa venda. O ideal seria aqui uma boa venda, mas só para demonstrar como funciona a linguagem Python identada. Com isso, pessoal, a gente consegue perceber, voltando à questão, quando ele diz: será que a linguagem Python é uma linguagem de difícil leitura? Não, pessoal, é de fácil leitura. Já vamos cortar o difícil aqui. Errado, é de fácil leitura, é uma linguagem de alto nível. E ainda diz, pois não permite indentação de linhas de código. Errado, permite e exige indentação de linhas de código. O que eu quero dizer com exige? Para construir a linguagem de um código de programação na linguagem Python, eu tenho que me preocupar com a indentação quando necessário, como foi no caso aí da condicional if e também do uso do if else, como eu demonstrei. Então, ela é, na verdade, de fácil leitura, pois permite indentação de linhas de código, e não de difícil leitura, o que torna, claro, a questão aqui errada. Vamos marcar como errado essa questão. Mas questão interessantíssima, porque lembra, a linguagem Python veio aqui no edital da Polícia Federal e nós temos que ficar ligado nisso, não pode errar. Tem que estudar bastante o Python aí para pegar esse tipo de questão que pode cair na tua prova. Certo, pessoal? Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de informática com o conteúdo, porque aqui nós vamos resolvendo questões, né? Mas nós temos o curso com conteúdo de informática de acordo com o edital para o concurso da Polícia Federal 2018. Vocês podem adquirir através do site veonconcurso.com.br. Se gostou do nosso vídeo, deixa um gostei. Também deixa comentários e nós nos encontramos aí numa próxima aula. Grande abraço e bons estudos!